dia, sejam todos bem-vindos à primeira edição de 2025 do Mesas TI. Poste a sua presença conosco, curta o CEPRORGS nas redes sociais e utilize a hashtag MesasTI nos posts do evento. Em nome da presidente do CEPRORGS, Marice Franchetti, e do vice-presidente Luiz Henrique Petkovic, agradecemos as presenças do presidente da Sicredi Origens, Ronaldo Cielikov, do diretor executivo da Sicredi Origens, Gerson Kunkel, do presidente do Conselho de Administração da Prosempa, Antônio Ramos, ex-presidentes do CEPRORGS, Diogo Rossato e Edgar Serrano, também de representantes de entidades de TI aqui presentes, representantes dos nossos patrocinadores, executivos da área de TI, profissionais da imprensa, senhoras e senhores que nos honram com suas presenças. Agradecemos às empresas que apostaram na realização desse evento. Patrocínio Gold, CLI Milisoft, Selbet e Sicredi. Patrocínio Silver, Algar Telecom, Dinamize e It's Group. Patrocínio Bronze, Simpress. Patrocínio Especial, Arclock, Avato, Consulpass, Numen IT e Soluzione. Nós informamos a todos que o almoço será servido após a palestra no formato Finger Food. Informamos também que, ao final da palestra, nós abriremos um espaço para perguntas do público. As perguntas deverão ser enviadas via QR Code, que estará visível no nosso telão. E depois teremos um momento de sorteios. Nossos agradecimentos desde já ao nosso palestrante, Gustavo Souza Fossi. E nós ouviremos agora a presidente do CEPRORGS, Marice Franchetti, e o vice-presidente do CEPRORGS, Luiz Henrique Petkovic. Sejam muito bem-vindos, presidente Marice e vice-presidente Luiz Henrique. Senhores e senhoras, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós marcamos, de repente, um momento único nisso aqui, porque celebramos não apenas a inovação e a colaboração, mas também a resiliência pelo ano. Há um ano, se a gente lembrar, a gente enfrentava uma tempestade, não apenas climática, mas de desafio que nos colocaram à prova e vencemos. Isso é prova desse espaço de vencer. O CEPRORGS não apenas sobreviveu, ele se reconstruiu. E essa reconstrução só foi possível porque temos algo que nos move a cada dia, a cada minuto, que é um propósito das empresas de tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos, como empresários, somos voluntários na presidência e na diretoria da entidade, mas nós temos um propósito de fazer o melhor para as nossas representadas, que são as empresas. E cada dia mais nós trabalhamos incansavelmente para garantir que cada representada nossa tem o suporte necessário para crescer, inovar e prosperar. Avançamos na reconstrução e, acima de tudo, estamos preparados para os nossos desafios. E esses desafios é para ajudar a todos os nossos representados em todas as suas dores que possam ter e vir reconstruir ou construir junto com o CEPRORGS, que é uma entidade que os representa e tem muita capacidade e energia para ajudá-los a se transformar. Que seja um evento, um marco desta parceria, desta jornada, e sejam muito bem-vindos todos vocês. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né? Reitero o agradecimento da presidente. Queria só ressaltar que uma entidade, ela que se propõe a ter representatividade, ela não acontece só com o seu corpo diretivo e executivo. Ela realmente acontece quando tem a interação com quem está sendo representado. Eu posso afirmar que nesses últimos anos aí nós temos ampliado essa representatividade, temos escutado muito mais
trazido mais próximo, estando mais próximo, indo aos representados presencialmente, virtualmente, da forma que for possível, dentro das agendas dos nossos representados. Estamos atentos e abertos para ouvir as demandas e fazer com que a área de TI no Rio Grande do Sul ela se faça diferencial no Brasil e no mundo inteiro, né? O nosso Mesas TI já é um evento consolidado e nós agradecemos aqui o nosso palestrante do dia para trazer e fazer com que a gente abra nossa mente para novos horizontes e fazer com que realmente a gente possa usar esse momento para ampliar oportunidades e inovar nos nossos ambientes. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Marice, ao vice-presidente Luiz Henrique. E nós vamos ouvir agora uma saudação dos nossos patrocinadores Gold. Convidamos inicialmente para que faça uso da palavra Denise Castamã, representando as empresas CLI Milsoft. Bom dia a todos, obrigada pela participação aqui com a gente. É uma alegria muito grande poder patrocinar um evento deste porte. E eu gostaria de convidar aqui o Danilo Araújo, nosso Solution Engineer da Milsoft, e o Bruno Martins, que é nosso parceiro aqui da região, da CLI, para falar algumas palavrinhas para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sou o Danilo Araújo, sou Solution Engineer de Milsoft. Milsoft é uma das clouds, né, de Salesforce, a cloud de integração. Mas queria aqui iniciar essa parte, não abordando ali o produto em si, mas falando um pouco ali, principalmente da parte de transformação digital. E aí eu pergunto para vocês, como nasce a integração digital dentro das empresas? Então, a integração digital dentro das empresas, ela nasce primeiro, né, a partir de alguma tecnologia, né, seja a internet, seja um WhatsApp, seja a inteligência artificial, seja um blockchain. Essas tecnologias promovem uma mudança no comportamento dos usuários e exatamente essa mudança no comportamento que força uma ação estratégica das empresas. Então, onde que eu quero chegar? Essas mudanças sempre ocorrerão, porque as inovações estão sempre ocorrendo. Mas como que eu me preparo para isso, para essas inovações? Existe sempre uma jornada a ser cumprida durante essas transformações. E aí isso até me lembra, né, uma frase que dentro da Salesforce é praticamente um mantra, que o nosso CEO, lá, o Mark Benioff, ele costuma dizer, meet the customer where they are. Encontre os clientes exatamente no ponto da jornada onde eles estão. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente se depara aos clientes e pergunta para eles, qual que é a situação atual? Eu uso processos aqui, utilizando Excel e tal, tudo manual. Não tem problema. Vamos começar a trabalhar a jornada em cima disso. Estruturando seus dados, salvando num local seguro, automatizando todos esses processos, trazendo inteligência em cima disso. Só que nessa jornada, muitas das vezes, na adoção das tecnologias, as empresas optam muito pela direção da customização. E é aí que mora o problema. Customização não é estratégia, customização é workaround. E justamente a customização gera todo esse engessamento nessa transformação digital. As empresas, uma vez que elas customizam, elas praticamente se casam com aquela tecnologia. E isso acontece com todas elas. Com Salesforce acontece isso, com SAP acontece isso, com qualquer outro sistema acontece isso. E aí eu pergunto para vocês, como que a gente constrói, então, uma arquitetura que promova essa inovação sem justamente eu estar refém ou estar engessado dentro do meu processo? E isso é exatamente o que a gente chama aqui de arquitetura voltada para estratégia. E o que eu quero dizer com isso? Até dentro da Milsoft, uma das nossas propostas é justamente trazer esse nível de maturidade das integrações para os clientes. É o que a gente chama future proof, a prova de futuros. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma camada que ela tem um nível de maturidade que ela vai me permitir
plugar ou desplugar tecnologias, mas, acima de tudo, reaproveitar tudo aquilo que eu construí, sem que realmente eu esteja na mão de fornecedores, sem que eu esteja na mão de tecnologias específicas e que eu tenha total liberdade de promover essa transformação. Então, a ideia de MuleSoft aqui hoje é trazer uma mensagem para vocês que não, nosso interesse não é vender produtos para vocês. Nosso interesse é justamente trazer essa transformação para que a gente possa entregar, então, esse nível de maturidade para todos vocês, para que vocês possam inovar constantemente. E aí eu pergunto para vocês, em que nível de maturidade vocês estão? Vamos conversar sobre isso. E aí, até para falar um pouco mais de como a gente entrega toda essa inovação, essa implementação, eu chamo aqui o Bruno Martins, da CLI, que é o nosso grande parceiro. Por favor. Olá, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. É um evento aí, tá aqui no Rio Grande do Sul, tá em Porto Alegre, é uma oportunidade muito grande para a CLI, né? E o nosso desafio aqui é pegar essas tecnologias globais, mas colocar o nosso jeito, né? No jeito de Brasil. É entender que a gente tem as nossas nuances, entender que a gente tem inteligência artificial surgindo aí, mas que dados que a gente vai colocar. Então, a CLI, junto com a MuleSoft, a gente se propõe a ser essa empresa parceira e ajudar a vocês nesse momento aí de transformação e, principalmente, de cuidado com os dados, né? Que dados que a gente vai colocar para a inteligência artificial dentro das nossas empresas. Então, conta com a gente acredita muito nas pessoas e nessa aproximação. Tá ok? Muito obrigado. Bom, eu vou estar aqui no evento, meu chefe Alex Moraes está aqui também, então vamos conversar assim que tivermos oportunidade. Um bom evento a todos. Muito obrigado, Denise, Camilo, Bruno, por suas participações. E nós convidamos agora para que faça uso da palavra Igor Perazzo Keller, da empresa Selbet. Obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar com todos aqui. Nós somos a Selbet, o seu Luiz, nosso fundador, né? Aliás, até voltando um passo aqui atrás, domingo nós estamos completando 48 anos, e aí ele me pediu uma mensagem aqui, que a Selbet, lá atrás, ele trabalhou arduamente para que... Obrigado. Para que hoje, né, chegássemos hoje no futuro, né, e visse o seguinte: o trabalho foi tão bem feito que Selbet, né, tem o TI no final e as bets, né, que hoje estão todas conosco aí presentes nesse momento. Então, com isso, façam um pouquinho de fezinho conosco, também venham trabalhar, prestigiar nosso serviço, converse conosco, nós estamos aqui no evento. E temos uma grande notícia para trazer a todos também, que é a 44ª aquisição da Selbet. Né, a gente está sempre inovando, trazendo tecnologias. E convido aqui o meu amigo, colega agora, Gabriel Pedroso, para passar uma mensagem para vocês. Obrigado, bom evento a todos. Bom dia a todos, obrigado, Igor. Bem, senhores, talvez muitos já conheçam aqui a Unirede Inteligência em TI, empresa gaúcha, 44ª aquisição aí da Selbet, especialista em monitoramento, observabilidade, operações inteligentes. Então, a gente vem aí ganhando uma musculatura junto com essa fusão para entregar, né, com maior excelência, maior qualidade, todos os serviços que nós já temos e, claro, né, aumentar aí a gama de soluções integradas com o restante do portfólio da Selbet. Deixo aqui o convite de todos que quiserem conversar conosco aqui no evento, mas também estendo a conhecerem a nossa operação inteligente no segundo andar, na frente do Startup Village 2, o coworking do segundo andar. Quem quiser ir lá, saber um pouco mais como é que nós fazemos monitoramento, observação e operação de camada de infraestrutura, aplicações, serviços de negócio e KPIs de negócio, performance e disponibilidade em tempo real, por favor, nos procure e nós podemos também mostrar ali todos os nossos casos de uso, né, de muito sucesso aí junto com nossos clientes, ao vivo para vocês. Tá bom? Deixo esse convite, então. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Igor e Gabriel, pela participação. E eu convido agora para trazer a sua mensagem o presidente da Sicredi Origens RS, Ronaldo Cielikov. Bom dia a todos. Que alegria estar aqui, está bonito olhar esse público aqui, hein? É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui, o Sicredi presente. Parabéns à nossa presidente Marice, vice-presidente Serrano e outros demais vice-presidentes e diretores da CEPROGS, que há mais de 30 anos, né, fazendo feitos como esse aí, e cada vez mais. Então, a gente fica muito feliz, o Sicredi está ao lado dessa marca, né, que é o CEPROGS. Isso é muito bom para nós, que Deus ilumine até que a gente tenha 100 eventos. Então, a iniciativa, a presença de vocês todos aqui, que não tem evento bom se não tiver interesse e presença. Vocês que façam bom proveito daqui. E o local aqui é fabuloso, né? Esse local chega aqui, ou até falando em Caldeira, é sinônimo de inovação, de criatividade, empreendedorismo, de relacionamento. Então, qualquer evento, eu sugiro a todos que surjam aqui, vale a pena vir. Só esse local já diz muito, né? Vamos encontrar parceiros, tudo, né? E nós aqui, com o Sicredi, nós estamos participando, deve ser CEPROGS parceiro, tem muitos parceiros também, e os que não são, a gente está disponível até, porque olhando todas as alternativas de investimento, de crescimento, precisa muitas vezes recursos financeiros. Então, a gente está à disposição de um parceiro, né, que o Sicredi é uma instituição financeira sem fins lucrativos, cooperativa, né, que está, talvez muitos não saibam, há 123 anos, foi fundado no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, e hoje está em todos os estados do Brasil. Tá? Emprega hoje mais de 49 mil colaboradores, tá? E, enfim, mais de 9 milhões de associados, né? Então, são números moderno, com criatividade. Vocês terão oportunidade hoje, que a Marice pediu, e nós trouxemos o número 1 de TI do Sicredi, que é um rapaz com uma formação boa, excelente experiência, não só do Sicredi, experiência lá fora, que nós usamos muito vir pessoas de fora para somar com o olhar de fora, o olhar do nosso associado, que sabe as dores do nosso associado, e está fazendo já num curto tempo que está conosco um belo trabalho. Então, vocês terão um proveito nessa palestra. Agradeço ele também, que ele tem uma agenda falado, se disponibilizar aqui também. Então, a gente fica muito feliz, o Sicredi está à disposição. Existe, eu sempre coloco, né, Marisa, 2 tipos de pessoas, o associado do Sicredi e os que não conhecem o Sicredi. Que à medida que conhecer o Sicredi, ele se associa. Ele faz tudo que um banco faz, nós temos mais de 300 produtos, temos tudo com tecnologia. Se a pessoa quiser ir numa agência física, ele vai lá, vai ser recebido, porque não é cliente, é dono, é associado. Se ele não quiser, tem alguns que 4, 5 anos não vão, usam a internet, usam o aplicativo, enfim. E se ele quiser receber a visita, por exemplo, Marice, se quiser alguém, gerente da conta dela aqui, no Caldeira, no CEPROGS, na casa dela, nós estamos aonde o associado nosso quiser. O nosso foco é o associado. O centro nosso é as pessoas esses associados, fornecedores, né, colaboradores, enfim, é uma empresa diferente, uma empresa humana que fez tantas ações nesse momento triste que o Rio Grande do Sul passou, e com isso a gente está crescendo cada vez mais. Então, estamos à disposição, está o nosso diretor Gerson Kunkel aí, e toda a nossa equipe vão construir as empresas de vocês melhor, um Rio Grande do Sul melhor, um Brasil melhor. Sucesso a todos, tá? E estamos à disposição. Um forte abraço. Muito obrigado ao presidente da Sicredi Origens RS, Ronaldo Cielikov, pela presença e participação. Um ambiente inovador é aquele que valoriza a cooperação, as pessoas e também a tecnologia,
criando um espaço onde ideias colaborativas e soluções criativas surjam naturalmente. Para impulsionar esse ambiente, é importante incentivar a troca de conhecimentos entre equipes, promover uma cultura de colaboração e investir em tecnologias que facilitem a comunicação e a inovação. Além disso, estimular a criatividade, reconhecer boas ideias e manter uma postura aberta às mudanças são passos essenciais para criar um ambiente realmente inovador e dinâmico. O encontro de hoje abordará o tema como impulsionar um ambiente inovador por meio da cooperação, pessoas e tecnologia, com o gerente de TI do Sicredi, Gustavo de Souza Fossi. Gustavo é graduado em Administração de Sistemas de Informações, possui MBA em Consultoria Financeira e Mercado de Capitais e MBA em Governança de TI. Com mais de 35 anos de experiência no setor bancário, varejo e de canais, atuou como CIO e vice-presidente de TI, Inovação, Transformação Digital e Produtos Bancários no Banco do Brasil. Como diretor da Comissão Nacional de Tecnologia e Automação Bancária, Senab da Febraban, como CIO de Consumo do Santander, abrangendo varejo, financeiro e canais, e como Executive Banking na NTT Data. Atualmente é diretor executivo de Tecnologia da Informação do Sicredi. Com a palavra, então, para a sua apresentação, Gustavo de Souza Fossi. Passador. Para frente. Aqui tu volta e aqui o laser punch. Tá bom, tá bom. Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer o CEPROGS pelo convite e também o Sicredi Origens, o Sr. Ronaldo e o Gerson, por ter acreditado em me chamar aqui. Eu, com 2 meses de Sicredi, eles me convidaram para estar aqui falando com vocês. E também, Sr. Ronaldo, pelo rapaz que chegou no Sicredi. Eu me senti mais jovem, entendeu? Bom, falando um pouquinho de mim, eu trabalhei 35 anos no Banco do Brasil. Comecei como office boy, que era outro nome, e finalizei minha carreira como vice-presidente de tecnologia, inovação, negócios digitais e varejo, né? Depois passei rapidamente, como foi falado, pelo Santander e pela NTT, e tive a honra de ser convidado e de estar hoje trabalhando no Sicredi, que o que eu vou falar aqui não é exagerado, que é uma empresa maravilhosa que me dá muito orgulho todo dia de levantar e saber que a gente vai estar fazendo alguma coisa por cooperação, cooperativa. Eu gosto de falar muito cooperação porque é o que rege a nossa forma de trabalho hoje em dia. Me falaram que eu não podia falar aqui em Porto Alegre desde que eu cheguei de futebol, né? Que é um caso sério. Mas eu, como sou torcedor do Botafogo, não faço mal para ninguém. Tirando o ano passado, que foi daqui a 2000 anos volta a acontecer de novo, eu falo que eu sou uma pessoa de muita sorte, porque quando eu estava no Banco do Brasil, eu tive o prazer também de participar do KNAB, né? Por 11 anos eu participei do KNAB, o Krug está aqui, que estava lá comigo, né? Virou quase irmão, parceiro de brigas, mas a gente participou do KNAB, e eu no Banco do Brasil, o Krug no Banrisul, enfim, vários outros amigos, né, que se tornaram amigos, num momento que eu não falo que foi de inovação do mercado brasileiro. Foi um momento de disrupção do mercado brasileiro. E isso ensinou muito para a gente, né? O Brasil, na década aí de 90, dos anos 2000, né, passou por muita transformação do mercado, que nos deixou muito na vanguarda, né? Então, não foi fácil implementar SPB, não foi fácil pensar em compra digital, né? Tirar o trânsito de papéis. O que aquilo trouxe de agilidade para o cliente, mas também de preservação do meio ambiente
Eu lembro nas reuniões de compra digital, a gente falando quanto de menos CO2 que vai ser emitido quando a gente deixar de mandar malote de cheque, né? E o próprio Pix, enfim, tem vários projetos aqui que a gente pode falar, mas num momento em que o mercado se juntou e tanto as autarquias federais, como o Bacen, Receita, como o sistema e os parceiros, né, as empresas fornecedoras, eles se juntavam num modelo de colaboração para construir essa disrupção. Né? E nós viramos, no Brasil, o Brasil virou referência no mercado mundial, até hoje. Né? Acho que tem coisas que foram feitas no passado que a gente é referência até hoje, né? Que o mercado internacional não tem, e continua agora com Pix, com Drex, enfim, com tudo. Né? Mas esse modelo colaborativo, onde a gente olhava muito o sistema, trouxe um aprendizado muito grande. Por isso que eu falo que eu sou uma pessoa de muita sorte. Bom, e aí, estava quieto na minha casa, prestando uma consultoria aqui, uma consultoria ali, achando que já tinha aposentado, e recebi o convite para vir no Sicredi. E tem uma história que eu gosto de contar, é que quando o Red Hunter me ligou, eu estava no interior do Espírito Santo, meus pais, eu sou capixaba, meu pai adoentado, estava visitando ele, eu falei, não posso falar aqui agora, segunda-feira eu vou estar em São Paulo e a gente conversa. Não me falou qual empresa. E a cuidadora do meu pai falando que o Sicredi tinha acabado de chegar lá, né? E como aquilo estava movimentando a cidade, porque ela falou, eu não sou cliente, eu sou associado, eu sou dono. Né? Como o Sicredi está agregando valor aqui de chamar a gente, de mostrar como a gente pode fazer a nossa gestão financeira melhor, aplicar melhor, pegar um empréstimo melhor. E eu falei, nossa, que legal, mas você sabe que você é associada, né? Você não é dona. Que eu conhecia um pouco o modelo. Né? Aí o meu pai, ainda, num dos momentos dele de lucidez, ele falou assim, isso é uma associação. Beleza, fui embora com aquilo na cabeça. E aí recebi o convite para trabalhar no Sicredi, né? E fui estudar. Então, assim, um orgulho de trabalhar numa primeira instituição, né, cooperativa do Brasil. E começou aqui no Sul. Né? Eu não conhecia o Sul, não por falta de convite, né? Eu não conhecia Porto Alegre, e hoje eu sou apaixonado por Porto Alegre, com 5 meses, uma cidade maravilhosa, verde, não tem trânsito, enfim, tudo de bom tem aqui. Né? Para quem está em São Paulo, nossa senhora, não tem nem comparação, para eu que vim do interior. Então, o Sicredi, uma empresa que, assim como eu trabalhava antes no meu primeiro emprego, né, segundo emprego, né, que primeiro foi na roça, é uma empresa que está há 120 anos e que cuida do país, e uma das suas missões é o desenvolvimento, né, do nosso país. Né? Então, o nosso propósito é construir realmente uma sociedade próspera, cuidar das pessoas, e é de uma maneira genuína, né? Tanto que a gente conversa muito, eu falo que eu nunca vi numa empresa, ou nas empresas que eu trabalhei, como conselheiro, uma empresa que dedica tanto tempo de conselho, de diretoria, para o assunto pessoas. E não é só pessoas funcionárias, é pessoas associadas, é pessoas... Funcionários não, colaboradores, né, seus associados. Então, é uma empresa que traz muito orgulho. Né? Hoje nós somos mais de 49 mil, né, na faixa aí de 49 mil colaboradores, e uma cooperativa, um sistema imenso. Né? 406 bilhões em ativos, e com esse rating. Aqui eu não consigo ver, tá? Porque fica embaçado, não sei se vocês estão vendo bem, mas rate AAA no Brasil, né, pelas três agências de rating, uma empresa super grande. E quando eu cheguei no Sicredi, qual que era um dos grandes desafios? Né? Como a TI suportar esse crescimento?
O Sicredi ele está crescendo ultimamente cerca de 200 agências, pouco mais de 200 agências por ano. Se você pegar nos últimos 10 anos, ele mais que dobrou de agência, quantidade de agência. É um movimento contrário ao movimento dos nossos concorrentes do sistema, né? Por quê? Esses dias eu estava conversando com um diretor de Nova Petrópolis, né, onde tudo começou. Ele falou assim: você tem que deixar o Sicredi, você e seu time, com mais alto nível de tecnologia, referência de tecnologia, mas não pode tirar a nossa essência, que é o contato humano, que é o atendimento às pessoas, que é estar próximo às pessoas. Aí eu falei com ele: você não vai acreditar, eu estava falando com meu filho esses dias, né? Meu filho tem 25 anos, eu falei assim: cara, você é de uma geração a mais conectada possível, como nunca teve na história, e a menos social da história. Então, como fazer tecnologia, como suportar esse crescimento, né, com tecnologia e ainda mantendo esse calor, né, que o Sicredi tem. Então, nós crescemos aí, né, praticamente dobramos, né, nos últimos 10 anos. Estamos em 200 municípios onde não tem nenhuma rede de instituição, outra instituição. E aí você olha que nos últimos 4, 5 anos, nós dobramos de associados. Então você pega um sistema, uma instituição de crédito cooperativo, uma instituição financeira cooperativa, com esse crescimento, né, vis-à-vis a evolução da tecnologia, vis-à-vis os novos entrantes do sistema, vis-à-vis o aumento natural de regulação e vis-à-vis também a gente ter virado S2 junto ao Banco Central. Né? E eu costumo falar com o meu time, que tem alguns aqui, que eu não tenho que trabalhar pensando no S2, tenho que trabalhar pensando no próximo passo. Como eu vou estar em termos de tecnologia, de governança, né? Então, esse é o nosso desafio de tecnologia. Né? Esse é o nosso desafio de inovação. Porque inovar não é, como eu falei ali antes, só disrupção. Inovar é fazer coisas diferentes a cada dia. Inovar é eu mudar o que eu faço a cada dia para uma coisa melhor. Inovar é trabalhar com cooperação dentro da nossa equipe, dentro da nossa instituição. Né? Quando a gente fala de metodologia Agile, eu acho que todo mundo sabe o que eu estou falando, a gente fala nada mais do que trabalhar com cooperação. Uma equipe que tenha alguém de negócio, alguém de TI, alguém de marketing, alguém de compliance, se cada um ficar na sua caixinha, pode ficar na sua equipe. Eu tenho que estar aberto ao outro sugerir. E como eu uso isso? Né? Quando eu fui vice-presidente do Banco do Brasil, foi a única vez na história do BB que tecnologia tinha produtos de baixo. Vocês viram a minha formação, eu desde pequeno, né, desde mais rapaz que o senhor Ronaldo falou, eu tentei estudar e me formar em tecnologia e estudar e me formar em negócio que eu atendia. Por isso que eu fui fazer MBA de mercado de capitais, de finanças, e outros cursos menores que eu fiz de varejo, de marketing, enfim. Tá? Então, hoje, o nosso desafio é ter um profissional com esse tipo de perfil, né? E que use a tecnologia a seu favor. Né? Então, quando a gente olha o crescimento ainda do Sicredi, esse crescimento aí, né? Então, se a gente comparar 2023 para 2024, só em transações PIX nós aumentamos em volume 53%. Então, tem um desafio de carga, de processamento, enfim, né? De modelos de compliance. Né? E antes de falar de tecnologia, falando um pouquinho mais do Sicredi, esses são 2 valores, como eu falei, que a gente não abre mão. E quando eu cheguei ao Sicredi em dezembro do ano passado, eu me assustei positivamente, porque tem na essência das equipes o trabalho cooperativo.
o Sicredi das empresas que eu conheci talvez seja a que esteja mais avançada no modelo Agile. Literalmente. Eu, por exemplo, como tecnologia, eu apoio a minha equipe de tecnologia que está nas equipes funcionais, que lá a gente chama carinhosamente de litoral. Né? Ontem uma consultoria veio me apresentar e falou assim, não, que a sua equipe de praia... Eu falei, não é equipe de praia, não, é equipe de litoral. Né? Veio me apresentar ontem à noite. Elas são conduzidas e coordenadas pelos diretores de negócio. Né? A gente entra com técnica, a gente entra com medição de produtividade, né? Mas é discutido entre eles prioridade. Então, assim, eu nunca tinha visto na minha carreira algo tão avançado no emprego dessa metodologia. Né? E pessoas no centro, como eu falei, sempre. Discussão sempre, pessoas em primeiro lugar. Genuinamente falando. Tá? Então, essa é uma frase do James Peter, né, que a cooperação baseia-se no princípio simples de que, como seres humanos, precisamos um dos outros, ou seja, a gente não trabalha sem cooperação. O senhor Ronaldo estava dando um exemplo aqui de pessoas que a gente financia, né, que dois agricultores compram um trator, né, e um usa um período e outro usa outro. Isso é cooperação, isso parte do princípio de cooperação. Isso a gente leva para nossas equipes, né? E outra coisa que não há uma fórmula pronta para nada na vida. Hoje em dia tudo se constrói e se reconstrói. Se eu não me engano, é o MIT que fala que a partir de 2032, 2033, a gente não vai saber o que vem de tecnologia no dia seguinte, de tão rápido que vai estar. Então não existe fórmula mais. Né? Existe, de novo, cooperação, conversa e flexibilidade. Né? Bom, e aí, como que a gente impulsiona e acompanha as tendências do mercado? Só mais um número, esse primeiro quadro aqui é da pesquisa Febraban, né, onde a gente mostra que de 2020 a 2021 o mercado ele cresceu 20% em número de transações e a gente no Sicredi nós crescemos 53%. E a gente faz parte do número de 20%, que a gente responde. E assim, no outro ano, o mercado subiu 24%, a gente 30 e poucos %. Como suportar um crescimento tão forte? Como ter uma infra estável e que suporta isso? E tem um outro detalhe, que nós somos 103 cooperativas formadas em 5 centrais e mais nós. E cada cooperativa tem sua autonomia também de tecnologia. Como a gente leva padrão para isso, como a gente traz segurança, né, porque cyber é uma discussão no mundo inteiro. Né, eu tive agora uma semana com todos os presidentes com alguns presidentes de cooperativa, e os presidentes centrais e toda a diretoria executiva na França, visitando duas cooperativas, né, que é o Banco Popular da França e o Crédit Agrícola, né, o cooperativo da França, e na Europa, que pouco se falava disso há 10, 15 anos atrás, eles estão preocupados com a questão de cyber também, tá? Com a questão de fraude. Né? E eu falo 10, 15 anos atrás, porque quando eu estava em outras situações, eu recebi uma empresa, se eu não me engano, da Irlanda, que veio me vender uma solução de meios de pagamento, aí apresentou e tal, eu falei, e como é que vocês tratam fraude em onboarding de cartão? Aí ele falou, o que é fraude? Aí quando eu expliquei, ele falou, teve um caso desse, há não sei quanto tempo atrás, o cara foi preso, mas ele tentou só. Eu falei, pois é, isso aqui é todo dia, a gente recebe tentativa todo dia. Então, a questão cyber está tocando hoje, no mundo globalizado, todo o mercado, né? Então, é algo que a gente cada vez mais preocupado. E a tecnologia não para. Então, quando a gente olha, quais são os nossos focos hoje de novas tecnologias? São essas que estão aí. Né? Inteligência artificial não precisa falar. Né? Inteligência artificial, nosso maior foco é como ter governança, como ter uma plataforma, um framework ou um padrão para usar, né? Porque não dá para a gente imaginar que uma pessoa ou uma equipe ou um conjunto de times que vai usar AI. Todo mundo vai usar. Mas como eu trago isso que todo mundo use da mesma forma e com segurança? Que não exponham dados fora,
né? Eu, como infra, vou olhar para o processamento de borda, para não deixar que os dados da minha empresa vai para a nuvem, né? Então, e vamos cada vez mais estimular todos os 40 mil, mais de 40 mil, 49 mil colaboradores a utilizar a AI, porque tem ganho de produtividade, porque me traz decisões, às vezes, mais certeiras, né? Mas como eu utilizo isso com segurança? Não é a nossa ideia nunca de barrar. Tá? Qual a plataforma de AI que você está usando? Tem uma para cada. Eu mesmo, Gustavo, uso na minha casa 3 plataformas, uma para cada coisa. Se eu quero fazer um estudo, eu uso uma. Se eu quero uma coisa mais rápida, eu uso outra. E se eu quero outro tipo mais de texto, tradução, eu uso outra. Né? Então, não tem uma solução e vão surgir várias soluções, como a gente vai vendo no mercado. A tokenização é algo que a gente discute no mercado. Eu discuto desde quando eu estava na Febraban, na minha primeira passagem. Né? Eu acho que o antigo SEAB da Febraban, há uns 10 anos atrás, já falava de blockchain, de tokenização. Né? Eu acho que o Drex, eu costumo dizer que o Banco Central não me ouça, que o Drex, um dos grandes benefícios do Drex não é só a moeda digital, é a cultura de tokenização de ativos. Né? Então, a gente tem um time que estuda isso. A gente faz parte do grupo do Bacen, do Drex. Né? O modelo de plataforma é o que a gente acredita que vai trazer agilidade nos nossos desenvolvimentos, nas nossas entregas, no nosso time to market, assim como qualidade, assim como estabilidade, mas principalmente como colaboração. Eu costumo dizer para os meus times de plataforma, alguns montados, outros a gente está montando, que o objetivo principal deles é deixar que os times que a gente chama de litoral ou qualquer outra pessoa que vá fazer funcional, é utopia um pouco que eu estou falando, tá? Mas fique o mais próximo do low-code possível. Ou do no-code. Então, esse é o nosso objetivo que a gente está começando, né? Porque aí eu tenho uma segurança muito grande em termos de padrão, em termos do que está sendo feito está certo, em termos de segurança. Né? Então, isso a gente está buscando, a gente vem conversando com várias empresas sobre esse tema e como acelerar isso. Né? Agricultura 5.0, computação quântica, que ainda está estudando, mas a gente discute muito, tem gente que chama de pós-quântico, eu chamo de pré-quântico, né? Principalmente a questão de segurança. Né? É um assunto que isso está junto, a gente discute internamente, a gente discute na Febraban, é uma discussão, é uma preocupação mundial, depois que se tiver que eles chamam de supremacia quântica, né? Mas a velocidade que ele vai poder processar vis-à-vis o que ele tem de anterior é uma coisa que preocupa muito todo o mercado e todo o sistema. Né? Os países vêm discutindo muito isso, a questão principalmente da quebra de criptografia. Né? Porque a previsão é que a criptografia mais complexa do mundo, que o melhor computador de hoje gastaria, não sei, 2, 3 anos para quebrar de processamento, caia para alguns minutos. Então, é essa a preocupação, né? De como lidar com criptografia, né? Com isso e com segurança. A hiperpersonalização da experiência. Se eu tenho 9 milhões de clientes, tenho 3 mil, 4 mil, 5 mil agências, aquele cliente aquele associado, perdão, vício de linguagem, aquele associado que o senhor Ronaldo falou que não quer ir na nossa agência, como eu trago para ele, levo para ele uma experiência parecida como se ele estiver lá. Acho que este ponto é um dos grandes pontos que qualquer empresa no mercado no futuro vai ganhar o jogo. É a hiperpersonalização. Então, também temos um time, até fora da área de tecnologia, cuidando disso, tratando disso, focado nisso. Ontem mesmo eu estava discutindo com um gerente lá sobre isso, como a gente faz para acelerar. Né? E aí a gente vê que o movimento de dados,
o movimento de tokenização, o movimento de inteligência artificial e o quântico vêm para acelerar isso. Nada disso é isolado, né? Uma coisa junto na outra, e a gente vem tentando montar esse ecossistema. Cibersegurança, eu já falei, Invisible Bank, né? Ou uberização, já está dado, né? E o pagamento instantâneo, a gente acompanha muito de perto a agenda do Bacen, né, para a gente estar tentando se antecipar aos movimentos e estar preparado, porque é uma agenda bem forte, desafiadora e disruptiva, né? Então, cada vez mais o nosso país vai virando referência, está virando referência no nosso mercado. Então, a gente olha para esse mundo aqui, a gente enxerga nessas tecnologias ou nesses processos os nossos pilares de desafios e de inovação. E aí, quando a gente traz de volta a pesquisa da Febraban, quando a gente ouve o mercado, a gente vê que o nosso mercado brasileiro está muito alinhado, porque ele vem tratando desses temas. Isso aí é o que está na agenda dos principais CIOs do mercado, então está muito alinhado com a nossa estratégia, né? Como eu falei anteriormente, nós não vamos fazer tecnologia por tecnologia ou só para a tecnologia. O nosso lema é o physical. O cliente escolhe. O associado escolhe. O associado que sempre vai escolher a forma e a melhor forma que ele quer. Tanto que a gente está crescendo em número de agências. Porque a nossa agência, além de atender o nosso associado, faz relacionamento e também tem a ambição, a missão de levar o desenvolvimento para o nosso país. Né? Hoje a gente está em praticamente, já estamos no país inteiro. Né? Claro que tem uma concentração muito forte no Sul, nós começamos aqui. Né? Acho que é uma coisa de orgulho para o Rio Grande do Sul. Né? A maior instituição cooperativa do país começou aqui, começou ali em Nova Petrópolis. Eu não vou falar o nome do padre, porque eu não sei pronunciar o sobrenome dele, né? Que começou isso, um padre suíço, né? Que começou isso há 120 anos atrás. Né? E uma outra coisa que a gente fala também, conversa e vem traçando é tecnologia sempre voltada para o negócio. E aqui é um cuidado que a gente precisa ter, nós de tecnologia, nesses modelos novos, o nosso negócio tem lá as suas ambições de relevância, experiência, de pessoas e cultura, de cooperativismo, né? Tem os seus objetivos, temos os nossos objetivos estratégicos, que é a evolução digital, né? A experiência, o engajamento, enfim, resiliência do negócio, mas quando a gente tem os nossos pilares de TI atrelados a isso, a gente tem o cuidado de não olhar só isso. Né? Então, eu olho eficiência de TI, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que diminuir a complexidade. Porque, sem diminuir a complexidade, eu não consigo chegar naquela questão chamada time to market, ou diminuição de dependência, ou de despadronização, ou de reuso, o que quer que seja. Né? Ou para chegar lá no que eu falo que é a utopia do low code, na ponta. Né? E sem diminuir a complexidade, dificilmente eu consigo melhorar a minha resiliência da minha operação. Se cada um fizer do seu jeito, coitado do Agaze que está aqui, que cuida da operação. Vai trabalhar 24/7. Né? Porque ele não vai conseguir suportar essa diversidade toda, e coisa que cria, né? Se a gente pegar o Java, são 2 versões, acho, por ano nova. Né? A gente pensa muito em obsolescência. Obsolescência é uma coisa que está na nossa agenda. A gente quer que a obsolescência seja agnóstica ao nosso desenvolvedor. Como? Com AI. Se não for uma obsolescência de troca de linguagem, e algumas exceções, como a questão do Java 8, por exemplo, a gente gostaria que isso fosse agnóstico. Claro que é exagero, mas se eu tiver meu teste automatizado, um AI que consiga converter isso, é uma questão de implementação, de implantação, eu tiro isso da agenda
e os nossos colaboradores de TI vão focar sempre em fazer negócio. Eles estão lá para fazer negócio. Então, a gente vem investindo muito nisso, a gente vem conversando com muitos parceiros, estamos testando várias soluções, temos um grupo interno discutindo isso, mas a gente quer chegar neste ponto. Ou seja, deixar as pessoas para fazer a parte criativa, deixar o nosso colaborador para fazer negócio. Né? Flexibilidade da capacidade, autonomia de TI para as cooperativas. Né? O que eu falei, nós temos o desafio de 103 cooperativas, mais 5 centrais que têm a sua TI, porque precisam. Né? E como a gente dá essa autonomia, mas trazendo o padrão e trazendo a segurança. Como eles se autosservem. Essa é a missão. E pessoas, culturas e comportamentos. Por quê? Porque o nosso colaborador de TI cada vez mais vai ter que conhecer do negócio. Cada vez mais vai ter que estudar. Eu falo que um colaborador de TI, ele tem que estudar hoje, um profissional de TI hoje, ele precisa estudar e se atualizar mais que um médico, quase. Porque a nossa velocidade está muito alta. E não é só em emprego de tecnologia, é de técnica. Né? Se a gente olhar o modelo que a gente desenvolvia, que a gente construía há 10 anos atrás e trazer para hoje, a técnica é completamente diferente. Está bem mais fácil. Só que num mundo mais fácil, eu perco também algumas coisas. Visão sistêmica, preocupação com qualidade, preocupação com performance. Né? E a gente sabe que no final do dia a conta vem também para isso. Então, como eu mantenho isso num profissional? A TI, antigamente, quando eu comecei, eu fazia tudo. Eu fazia teste, fazia análise, fazia modelo de dados, programava, testava, não é isso? Eu tinha minha automação de teste na minha máquina, praticamente, e eu falo que a gente fez um Fordismo na tecnologia. E agora a gente está tentando voltar um pouco atrás para ter um profissional com uma visão mais completa também. Né? Acredito muito que a AI vai ajudar bastante a gente nisso também. Tá? Bom, então isso aqui é um objetivo aí de médio prazo, de longo prazo, né? Reduzir o lead time, ter cada vez mais apaisado, enfim, é um meio que padrão, né, que o mercado utiliza. Aqui tem uma coisa interessante, reduzir a quantidade de dívidas técnicas e reduzir a quantidade de incidente. Eu sou meio inculcado com incidente, eu fico no pé do meu time o tempo inteiro por incidente, porque eu acho que incidente é uma coisa também que eu costumo dizer que é meio... Mas eu vou explicar. Incidente, para mim, é pior do que uma crise. Com o meu cliente, na relação com o cliente. Porque o incidente, para mim, é aquele chutinho na canela de todo dia que eu dou nele. Se eu não cuidar, ele vai embora, porque dói, incomoda. Uma crise, eu tive uma crise ali de 20 minutos, meia hora, 1 hora, ele sabe que foi um problema estanque, pontual. Não que eu queira crise, tá? Viu, Gás? Não quero crise, não. Pelo amor de Deus. Mas que eu recupero e ele está satisfeito com o meu atendimento. Né? Quando eu tenho muitos problemas, eu estou incomodando ele no dia a dia. E isso que tira o meu cliente, que tira o meu associado e que faz ele olhar para o lado. Né? Então, a gente também é utopia, mas a gente trabalha com a missão Incidente Zero. Tá? Não vai acontecer isso, natural, é muito difícil, né? Porque a gente tem coisas pontuais, às vezes é coisa funcional, às vezes é coisa técnica, não funcional, mas a gente está buscando isso e, neste ponto, a gente está bem adiantado até com alguns agentes de AI ajudando a gente nesse mapeamento e tentando ser preventivo e tentando qualificar melhor para a gente sempre atuar no 80-20. Estamos já na qualidade total que a gente quer dos nossos agentes? Ainda não, mas a gente vem trabalhando muito com isso. Então, o Sicredi, ele está inovando muito. E esta inovação faz retenção. E esta inovação e esse impulsionar a inovação, ou trazer isso cada vez mais para a cultura, atrai talentos. Né? Então, uma coisa puxa a outra. Né? Quando eu falo que eu acordo de manhã cedo com vontade de trabalhar e com vontade de pensar no Sicredi, é verdade. Porque a gente está fazendo coisas que são gostosas de fazer. Ninguém gosta de ir para uma empresa para cuidar de incidente.
mas para fazer coisa nova e ter ideia. Né? A gente quer cada vez mais colocar, eu falo, nós temos que colocar nossa cabeça para fora e olhar o que o mercado tem de melhor e trazer para cá. Bom, e um dos pontos é reduzir a complexidade. Só para vocês terem uma noção, está embaçado de propósito, tá? O nosso blueprint hoje de arquitetura é esse, a nossa meta é trazer para isso. Onde está amarelo, a gente ainda está discutindo para tirar também. Tá? Então a gente quer plataformizar e simplificar. Esse é o nosso objetivo maior. Claro que até a gente chegar aqui, algumas coisas vão sair e outras vão entrar, porque a tecnologia está viva, né? Mas é esse nível de simplificação que a gente quer trazer. Né? E aí é um modelo que a gente está cada vez mais implementando. Nós já estamos no modelo Agile e estamos cada vez mais reforçando a plataformização. Tá? Nossos colaboradores de TI, nós temos 2.500 colaboradores entre internos ou entre colaboradores e terceiros. Tá? Nós estamos em todas as regiões do país, ou seja, a gente tem um modelo, em alguns casos, em alguns casos, full home office. Para ser sincero, só tem 2 estados que nós não temos colaboradores no Brasil. Tá? Eu não sei quais são, acho que é um no norte e outro no nordeste, se eu não me engano. Uma concentração maior natural aqui no Rio Grande do Sul, que naturalmente traz para a região sul uma concentração maior, e São Paulo, que nós temos agora há alguns anos, uns 3 anos, a gente tem um escritório em São Paulo, então a gente também tem uma posição em São Paulo e temos buscado colaboradores do Brasil todo. Isso aqui se intensificou na época da pandemia e a gente vem mantendo isso. Tá? Deve ter uma dúzia, talvez, de colaboradores que até, às vezes, a gente faz assim, não, estão fora do país, depois a gente volta. E aí a gente, às vezes, muitas vezes questionado como gerenciar isso. Gerenciar é o mais fácil. Tá? É o mais fácil porque a gente tem modelos, e tem métodos, e tem tecnologia que mede a performance de cada colaborador da tecnologia. Já estamos aí com cerca de 60%, 70% deles todos já com um histórico bom de comparação. O nosso desafio, muitas vezes, é trazer a cultura, mas como o Sicredi está no Brasil todo e o cooperativismo, nós temos uma área de pessoas muito forte, a gente também acho que já está praticamente vencido esse caminho. Né? Porque toda vez que a gente fala de home office, fala-se de cultura. Né? E a gente tem um modelo também super interessante para isso. Né? Então, como eu falei lá no início, falar de inovação no Sicredi é algo bem tranquilo e bem fluente, né? Porque o Sicredi inova desde que ele existiu. A sua própria criação foi uma inovação. Quando eu falei que meu pai falou de associação lá atrás, meu pai ele é aposentado da Emater. E quando ele começou a carreira dele, ele saiu do Espírito Santo, foi para o Piauí, e ele foi para criar associações e cooperativas rurais. Né? Por isso, quando eu falei, é uma cooperativa, estava no cuidador dele, ele falou, não, é uma associação. Eu falei, não, pai, é a mesma coisa. Aí eu fui conversar com ele. Né? E, inclusive, eu falei com ele, você começou sua carreira com isso, eu quero encerrar a minha com cooperativismo. Né? Então, eu tenho um carinho ainda, uma questão pessoal maior. Né? Porque isso lá atrás, aí eu sei das histórias dele, depois, quando ele voltou para o Espírito Santo, eu nasci, e quando eu tinha férias, ele ia para a roça da assistência técnica, eu ia com ele, e toda vez ele parava, algumas vezes ele parava numa comunidade à noite, na luz de lampião, né, e para dar treinamento de cooperativismo para as comunidades. Né, e aí, assim, tem toda essa questão minha pessoal que para mim é um orgulho danado estar também no Sicredi por uma questão dessa, além de ser uma empresa maravilhosa. Né. Então, para nós, esse é um lema nosso do Sicredi, né, que inovar é gerar impacto positivo na sociedade, seja ele financeiro ou não, por meio dos nossos produtos, serviços, processos ou modelos de negócio. Eu até colocarei aqui o exemplo, porque isso leva exemplo para as comunidades, o modelo Sicredi.
né? Tem feito muita diferença em algumas regiões do Brasil que a gente tem entrado agora. Então, nesse cenário complicado, tudo que eu falei aqui é muito bonito, só que eu falei dessa maneira, a gente vive aquilo ali, né? E tudo que a gente faz hoje é buscando inovar e fazer diferente, mas nós temos uma área também de inovação, né? Quer seja o nosso ambiente, que está aberto à inovação e às sugestões, como eu falei no modelo Agile, onde TI, negócio e as outras áreas estão todas juntas, trabalhando, colaborando, né? Quer seja acelerando soluções como AI, nós começamos internamente com experimentações, quebramos a cara em algum lugar, fomos um sucesso em outro, mas o nosso objetivo é ser referência, sempre trabalhar para ter excelência e ser referência em tudo que a gente faz, né? Quer seja construindo capacidades para o futuro. Passou? Não. Bom, a gente tem um programa, além do dia a dia nosso, a gente buscar a inovação, né? A gente também tem um programa que é Inovar Juntos, que a gente olha para fora. Nós estamos aqui no Caldeira, é a 4ª vez que eu venho aqui. Acho esse espaço aqui simplesmente fantástico, simplesmente maravilhoso. Ele transpira, né, inovação e troca, né? E a gente tem um programa de Inovar Juntos, não está na minha diretoria, mas nós já selecionamos aí 19 startups com soluções que a gente vem trabalhando em conjunto, ou acelerando, ou colaborando, né, ou monitorando, mentorando, né, e tanto que nós ganhamos aí um prêmio top 1, fomos o primeiro colocado em categoria de serviços financeiros, né, e 8º lugar no ranking geral das top 100 aí de Open Corporativas Abertas, né. É um programa muito, muito interessante, eu acho que a gente precisa cada vez mais estar em contato com essas startups. A gente estava até esses dias, não posso citar nem o que nem qual, né, que a gente deve acelerar para ajudar a gente num serviço de negócio e que os 3 ou 4, né? 4, que as 4 meninos, né, vamos chamar, são 4 jovens, né? O que eles fizeram com AI generativa para essa função é um negócio que nós não achamos em lugar nenhum, entendeu? Do interior, de um dos estados aqui do sul. Então a gente vem buscando, e a gente usa inclusive as nossas cooperativas, aí mais uma coisa, a nossa força, que elas estão em contato, que elas estão lá mais próximo. Então elas trazem isso para a gente, e a gente vai lá olhar, ver se a gente consegue escalar e trazer para um modelo corporativo, né? Então a gente tenta a cada momento usar a nossa força para trazer mais eficiência para o nosso mercado. Gente, era mais ou menos isso. Não sei se era isso que esperavam. O Sicredi, como eu falei, é um orgulho, né, para o país, para o Sul, para o nosso país, mas é uma empresa que vem buscando aliar a inovação com o desenvolvimento do país, né, e o desenvolvimento financeiro também dos nossos associados, com muita colaboração ou cooperação para fazer cooperação entre nós associados, entre nós colaboradores, entre as comunidades, entre as empresas. Assim, é uma empresa fantástica e que a gente vem discutindo e mudando, né? Porque inovar é mudar todo dia. Eu acho que a melhor definição de inovação é mudança mais colaboração. E isso é a nossa essência. Tá bom? Obrigado. Nossos agradecimentos desde já a Gustavo de Souza Fossi, que permanece aqui no palco para os questionamentos. Nós temos o QR Code aqui no telão, aqueles que desejarem podem enviar os questionamentos. Nós temos uma primeira pergunta. Gustavo, como o Sicredi equilibra
a adoção de novas tecnologias com a robustez e segurança dos sistemas legados. Até caiu. Como que a gente equilibra? Equilibra a adoção de novas tecnologias com a robustez e segurança dos sistemas legados. Na verdade, a gente está passando por um momento de modernização. Tá? Porque novas tecnologias, aí tem que entender bem as novas tecnologias, a gente usa para modernizar o legado. A gente usa para levar transformação para o nosso cliente. Então, se eu pegar a inteligência artificial e aplicar no meu legado, é para fazer ou migração ou para fazer modernização. Então, o que a gente vem usando é isso. Tá? Para a segurança, a nossa maior preocupação é como blindar os dados. Então, a gente tem uma área forte de infraestrutura, uma área forte de arquitetura de segurança e uma área fora da tecnologia que cuida de cyber, de fraude, e eles trabalham juntos e, antes de aplicar uma nova tecnologia, você testa. Você faz pentest, às vezes você contrata uma consultoria para te ajudar. Não tem muita receita de bolo, depende do quê. Tá? Mas o importante é usar essas tecnologias a nosso favor para modernizar. Aquilo que eu falei é o nosso objetivo, é simplificar ao máximo o nosso blueprint. Quando eu simplificar ao máximo o nosso blueprint, mais fácil fica de eu aplicar novas tecnologias também, porque fica mais focado. Tá? Mas depende da situação e depende da nova tecnologia, não tem uma receita de bolo. É teste, teste, segurança, segurança, depois aplicação. E sempre com experimentação. A gente está... Agora, em julho, a gente deve lançar algumas funcionalidades de um portal novo, com uma tecnologia... Não vou falar que é uma tecnologia nova, mas bem dinâmico. A gente vai chamar 2 cooperativas e vamos experimentar com 2 cooperativas, depois a gente vai expandindo. E a gente faz em ambiente controlado, e é controle e é preocupação. O que não pode sair... Eu costumo dizer o seguinte, que quando você tem que cortar um prazo em TI, você tirou da análise ou do teste. Não dá para tirar. Nem da análise, porque senão eu faço coisas que eu vou ter que reconstruir depois, e muito menos do teste. E muito menos da validação de segurança. O equilíbrio que a gente tem que buscar nessa questão de segurança, quer seja nova tecnologia ou não quando você está num modelo agile muito full, igual a gente está, o que passa e o que não passa, qual a profundidade da alteração que eu tenho que fazer um pentest, um teste de segurança, validação EHF, eu acho que é isso que é o nome, EHS, ou aquilo que eu posso passar para dar a agilidade e a velocidade que eu preciso. Esse equilíbrio que a gente tem que buscar a todo momento e ter processos de borda ou de tempos em tempos de testar. Esse assunto cyber é um assunto que está na nossa agenda, na agenda do Conselho, está na agenda, acho que de todos os comitês, a gente vem tratando muito forte disso. Tá? Tem algumas questões que já estão sendo respondidas e foram até respondidas em parte na sua apresentação. Chegou mais uma questão aqui, diante do crescimento das fintechs e da digitalização dos serviços financeiros, como o Sicredi tem adaptado a sua infraestrutura de TI para manter a competitividade e, ao mesmo tempo, garantir a segurança e a confiança dos seus associados? Era melhor você responder, viu, Gás? Mas vamos lá. Vamos lá, a gente atua basicamente com duas infraestruturas, cloud público e cloud privado. A gente usa um parceiro, mais fortemente um parceiro, temos outros, mas o que tem lá, nós replicamos aqui. Então, eu diria que é uma das infraestruturas de cloud privada também que eu conheço mais avançadas, que eu já vi, inclusive com a esteira de CI/CD para os nossos desenvolvedores bem maduras, bem validadas. Então, também é outra coisa que não tem segredo, é investimento
tentar estar no mesmo nível, o que dá para ir para a cloud pública vai, o que não dá, e ter processos periódicos de análise de segurança, quer seja por pentest, quer seja por tentativa por testes de invasão, por testes, enfim, né? E testes periódicos, no nosso caso é anual, de disaster recovery. Inclusive foi final de semana passado o nosso teste. Né? Não tem também segredo. Né? A gente até contratou uma empresa parceira agora para fazer uma análise de um pedaço de segurança, mais voltado para a API, que a gente expõe externamente, enfim. Né? E a gente vai fazer teste também, vamos fazer pentest depois, trazer para cada vez mais padronizado. Então, é um trabalho, quando a gente fala de segurança, é um trabalho que não acaba, é um trabalho vivo. Né? Tudo que eu fizer hoje, se eu for fazer daqui a 6 meses, eu tenho que estar mais profundo, porque o outro lado da balança também está avançando e está estudando. E é inacreditável o tanto que avança. O que a gente vê em algumas tentativas, graças a Deus tentativas, né, é inacreditável o tanto que eles avançam com tecnologia. Com rede, com sistema. Né? Então, é algo que, se eu não me engano, a pesquisa da Febraban diz que o mercado bancário brasileiro, você consegue falar mais disso do que eu, Krug, que você é especialista nisso. Eu acho que é 10%, 10 a 15% do orçamento de tecnologia, hoje, do sistema financeiro, é investido em cyber. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos uns 15%. E cada vez mais. Agora, você imagina com AI, você imagina com a capacidade de processamento, quando vier a computação quântica. Então, assim, é algo que é vivo. Né? É algo que não dá mais para você ficar um mês, senão você fica atrasado e você não acompanha. Entendeu? Acredito que essa questão tenha sido já respondida, mas se quiser complementar alguma coisa, quais os principais desafios e prioridades da área de TI do Sicredi com o aumento das ameaças cibernéticas e demandas por inovação? Inovação é cultura, inovação é dia a dia. Então, é investimento em TI, priorização e a cultura. E a cabeça, primeiro, a cabeça de inovação, e o espaço para a inovação. Não estou falando de espaço de disrupção. O espaço da pessoa poder inovar, da pessoa poder sugerir, a liberdade que ela tem de ser contrária a uma ideia e dar uma ideia inovadora, ou a liberdade que ela tem de fazer uma proposta, de dar uma ideia. Né? E não subestimar o mercado. Olhar o que o mercado está fazendo. E quando eu falo olhar o mercado, às vezes tem mania assim, você está olhando a outra, o Cicobi, o Bradesco, o Itaú, quem quer que seja. Não, eu estou olhando eles, mas estou olhando a AWS, a Amazon, estou olhando, sei lá, o Facebook, porque a gente aprende muito com eles. O mercado hoje ele não se restringe ao sistema financeiro quando a gente olha pensando em inovação. Né? E inovação não é tecnologia por tecnologia, inovação é processo. Muitas vezes é um processo que eu tenho que inovar. Muitas vezes eu tenho que olhar qual é o melhor processo de atendimento daquele, por exemplo, daquele marketplace que é referência. Por que não? Por que eu vou olhar de outro do meu sistema? Ele é a referência. É ele que eu tenho que mirar. Né? E o outro é a pergunta do desafio do cyber, né? Cyber. O desafio do cyber é investir, estar no que o melhor tem o mercado, não achar que cyber é diferencial competitivo, cyber é sistêmico. Então, a gente tem, sim, contato com os nossos, nesse caso, parceiros, que são nossos concorrentes. Fazer junto, porque quando um elo de instituição financeira é atacado ou consegue ser atacado e tem problema, é o sistema que é impactado. É a credibilidade do sistema. Na minha visão, não é. O que pode ser um diferencial seu é você ter o mesmo nível de segurança de todos, né, porque é um trabalho colaborativo, e você ter um diferencial de gerar menos atrito na jornada do cliente. E isso sim é um diferencial, de eu ter menos atrito. Mas
para mim, cyber é um problema sistêmico, é um problema nacional. A gente tem que se juntar com o nosso sistema, com outro sistema, sei lá, sistema de saúde, sistema do que quer que seja, estar junto no combate a esse tipo de coisa. Né? Então, é investimento, organização, não descuidar e estar com os demais, colaborando. É um modelo cooperativo. Né? Não tem muito também, né? É isso. E a gente faz bem isso. Né? O sistema financeiro ele faz bem isso, ele é bem coordenado sobre isso, ele está em contato. A gente treina muito os nossos funcionários para isso, né? Atualização, enfim, está se atualizando a cada momento. Tem mais uma questão. Qual o maior legado você deseja deixar no Sicredi e está construindo nesta passagem? Boa. Primeiro, é deixar um ambiente onde as pessoas sejam ainda mais felizes do que são. Um ambiente de confiança, né, onde eu genuinamente posso inovar, posso concordar e posso discordar. Porque é só assim que eu acho que a gente chega em qualquer outra coisa. E em termos de legado de tecnologia, o Sicredi cada vez mais inovador e uma tecnologia cada vez mais simples e reusável. Eu tinha um amigo meu que trabalhava comigo que falava que não existe nada em tecnologia bom que seja complicado, que seja complexo. A resolução do problema pode ser complexo, a forma de fazer tem que ser simples. Então, eu acho que seria isso. Pessoas e depois uma tecnologia simples e reusável. Muito bem. Então, nós queremos agradecer mais uma vez a participação do Gustavo de Souza Fossé, que fica aqui no palco agora para receber um mimo em agradecimento da nossa presidente Marice e do vice-presidente Luiz Henrique. Enquanto o presidente e a presidente e o vice-presidente sobem, nós queremos agradecer também a presença e a participação do presidente da Sucesso, Henrique Portela. Muito obrigado mais uma vez, Gustavo de Souza Fossé, pela participação e apresentação. Nós teremos logo agora na sequência os sorteios dos brindes oferecidos pelos nossos patrocinadores. Informamos que a pesquisa de satisfação será enviada por e-mail via software SurveyMonkey e, atenção, a Dell Technologies vai disponibilizar um presente especial para ser sorteado a quem responder à pesquisa. O CEPRORGS possui uma parceria estratégica com a Dell, na qual você, associado, tem acesso a benefícios exclusivos, entre eles descontos especiais, convite para eventos e consultoria dedicada. Aproveite, inclusive o time da Dell está aqui conosco no Mesas TI. Nós queremos agradecer mais uma vez as empresas que apostaram em nosso evento. Patrocínio Gold, CLI Milisoft, Selbet, Sicredi. Patrocínio Silver, Algar Telecom, Dinamize e It's Group. Patrocínio Bronze, Simpress. E patrocínio especial, Arclock, Avato, Consulpass, Numen IT e Soluzione. Informamos a todos que no dia 11 de junho, logo mais, agora 11 de junho, das 9 às 15 horas, aqui no Instituto Caldeira, o CEPRORGS vai realizar o AI Day by CEPRORGS, um dia de imersão em inteligência artificial na prática. Entre em contato com o CEPRORGS através do QR Code e participe. Divulgue a sua marca, seja patrocinador dos eventos do CEPRORGS, saiba como através do e-mail comunicacau@ceprorgs.org.br. E nós vamos agora aos sorteios desta edição do Mesas TI. Importante, o sorteado tem que estar presente e o sorteio será realizado através do sorteador virtual. E a numeração que vai aparecer aqui é a numeração que está no verso do crachá. Então vamos lá, boa sorte a todos. Nós convidamos agora Igor Perazzo Keller, da empresa Selbet,
uma das nossas patrocinadoras, para que venha ao palco aqui acompanhar o sorteio de 2 brindes para os nossos participantes. Primeiro brinde, um Eco Pop Smart Speaker compacto com som envolvente e Alexa. E o segundo brinde oferecido pela Selbet é uma mesa carregadora 3 em 1 para celular, relógio e fones. Vamos sortear então primeiramente o Eco Pop. Hugo, por favor, vamos ver agora então através quem será o número. Vamos lá? Número 52. Olhe no verso do seu crachá, quem tem o número 52? 52. Parabéns! Nosso primeiro sorteado do dia de hoje. Aqui. Vamos fazer a foto aqui no centro do palco. Sobe lá. Parabéns. Parabéns, parabéns. Mais uma foto, vamos lá. Parabéns, parabéns. E o segundo sorteio, oferecido também pela Selbet, é uma mesa carregadora 3 em 1 para celular, relógio e fones. Vamos lá? Número 27. 27? Aí, olha aí. Parabéns. Vira, isso. Parabéns aos sorteados. Obrigado a Selbet pela participação. Nós convidamos agora Gerson Kunkel, diretor executivo da Sicredi Origens, um dos nossos patrocinadores, que vai sortear um copo Stanley entre os participantes. Por favor, suba aqui para acompanhar o sorteio. Vamos lá, vamos sortear. Número 31. Quem tem o 31 no seu crachá? 31 aqui. Parabéns. Mais para frente aqui. Parabéns ao sorteado. Obrigado, Gerson. Obrigado a Sicredi. E nós convidamos agora a Silvia Somenzi, da empresa Soluzione, também uma das nossas patrocinadoras, que vai sortear uma caixa especial entre os participantes. Vai entregar aqui no palco. Silvia, vamos lá, vamos acompanhar o sorteio, vamos ver quem será o ganhador desta caixa especial. Número 133. 133. 133? Aí, parabéns. Sobe aqui para receber. Aqui, mais na frente aqui, ó. Isso, aí. Aí.